Oi, queridos alunos. Nossa aula de hoje de difusos e coletivos, nós vamos abordar a questão da legitimidade passiva e qualquer outra situação que possa deslocar a nossa situação lá para a legitimidade passiva também. Existem muitas questões, situações, incidentes que vão se voltar à legitimidade passiva. E alguma outra questão aqui sobre intervenção de terceiros. Então, muito bem, legitimidade passiva, intervenção de terceiros. Vamos conversar alguma coisa agora sobre o que está escrito na lei e sobre o entendimento da jurisprudência. Muito bem, a primeira coisa que nós temos que perceber na legitimidade passiva é um tocante à competência. A competência, ela é muitas vezes determinante aqui na formação da legitimidade passiva. Às vezes nós estamos trabalhando no processo, procurador de estado, de um município, Ministério Público, advogado de associação, então está fazendo uma série de levantamentos de dados, investigando situações, né? E percebe que tem que colocar no polo passivo da demanda alguma autarquia federal, a Anatel, a ANEEL, a ANAC. Então estamos processando uma companhia aérea, então vai que no meio daquela investigação nós lemos lá a lei da ANAC, é um caso de intervenção obrigatória desta autarquia federal. Então o que vai acontecer? Vai acabar que se eu propor a ação na justiça estadual, esta ação civil pública ela vai ser deslocada para a justiça federal. Então, muitas vezes a competência irá determinar a nossa legitimidade passiva, né? Então, nem que não queira, por mais que eu queira propor uma ação na justiça estadual, imagino que o Ministério Público ele quer trabalhar sozinho, só na justiça estadual. Às vezes aparece uma autarquia federal se manifestando no sentido de que ela tem interesse no feito. E realmente, se ela tiver interesse no feito, não tem conversa, vai ser deslocado para a Justiça Federal este processo. Então a primeira coisa que nós temos que analisar é isso, a competência. Muito bem, quais são os legitimados? O que irá definir para nós quem são os legitimados passivos é, primeiramente, a lei. Quando a lei disser que determinada pessoa deverá estar no polo passivo das demandas coletivas, nós iremos arrolá-las no polo passivo. Mas muitas vezes também quem fala é a jurisprudência. Então o nosso estudo ele tem que ser conjugado por meio deste binômio. De um lado lei e por outro lado a jurisprudência. Então quer ver o caso clássico que nós temos e que os manuais gostam de trazer, principalmente aqui é a história deste recurso especial. Eu acho que lá tem um recurso repetitivo, salvo engano isso, é o RESP 1.213.224 de Santa Catarina, né? Este caso ficou definida a seguinte situação. Aqui é caso de medicamentos, então prestem atenção nesta informação que eu vou dar para vocês. Quando nós movemos uma ação de medicamentos, imagine isso, uma ação civil pública proposta por medicamentos. A Constituição Federal fala que há uma solidariedade entre União, Estados e municípios e Distrito Federal. Então eu posso mover a ação por qualquer um deles. Eu posso escolher contra quem eu irei mover esta ação. Então União, Estado, Distrito Federal ou municípios, né? Então eu posso escolher, porque a responsabilidade ela é solidária. Então, por exemplo, se eu sou Ministério Público Estadual, eu posso escolher entre colocar os estados e municípios. Não tem problema nenhum, não só município, só estado.
Porque a responsabilidade é solidária. E percebam isto neste momento, porque a escolha cabe ao autor da demanda coletiva, só e somente só. Porque o que estava acontecendo? E isso foi definido nesse recurso especial, esta questão, este imbróglio. Veja bem, o que acontecia? O município e os estados eram postos no polo passivo, a demanda corre proposta, depois que eles são citados, eles dizem, olha, a responsabilidade é solidária, eu não tenho condição de levar isso só, e chamava a união também. Então, que fenômeno é esse? É um fenômeno de intervenção de terceiros, né? Chamado chamamento ao processo. Estes réus, eles chamavam a união. E o que naturalmente acontece nesse caso? Quando eles chamam a união, provoca o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Então veja bem, por isso que eu estava dizendo no começo da nossa conversa para vocês, que a competência ela é determinante para a formação do polo passivo. Então o que acontecia? Estado e municípios, não vou levar só, estou chamando a união. Muito bem, neste recurso especial, o ministro ele foi claro. Veja bem, a escolha cabe ao autor no momento de colocar as pessoas no polo passivo, as pessoas jurídicas. Não pode, depois, quem está lá no polo passivo, chamar os outros, convidar os outros entes. Não pode o Estado e o município depois sair lá convidando a União. Não pode. Ora, porque se percebam, isso parece-me ser até um pouco lógico, porque se a escolha cabe ao autor a rolar quaisquer porque a responsabilidade é solidária, né? Não pode depois o réu chegar e chamar os outros, porque então a escolha também seria do réu. Se a escolha já é do autor, para que o réu vai estar chamando depois? Então, isso me parece um pouco óbvio e é acertada essa decisão. De tal forma que nós poderíamos dizer até para vocês que hoje não cabe mais intervenção de terceiros, no caso, chamamento ao processo, no processo coletivo. Então perceba, isso é claro. Se a responsabilidade é solidária e o autor já rola quem acabou sim. Não tem essa história das outras pessoas estarem chamando para poder vir integrar o polo passivo da demanda. Então olha só como jurisprudência é importante para a gente poder definir aqui neste caso a legitimidade passiva. Então o que o Estado estava querendo com o município? Ele estava querendo chamar a União, claro, para poder retardar o feito e mandar a competência lá, para andar o processo para ser a competência da Justiça Federal. Então veja bem, isso aqui é quase uma artimanha processual, né? Um artifício processual para poder levar tempo. Então atentem-se a esta informação que estou dando para vocês. Então é o autor que faz a escolha do polo passivo da demanda. Então se a ele cabe, não tem que depois que os réus já estão postos em cada lugar, chamar outros. Não, porque a escolha já cabe ao autor da ação coletiva. Muito bem. Outra questão aqui assim que a gente pode trazer para vocês, quer ver outro exemplo? Eu posso falar para vocês aqui do caso do fato do produto lá no Código de Defesa do Consumidor. Fato do produto, tipo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Ele vai se diferenciar do vício do produto, né? Fato do produto está relacionado a um acidente de consumo, né? Então o que acontece? Eu compro um liquidificador. Na hora lá de funcionar o liquidificador ele explode, né? Eu digo que isso aqui é fato do produto, que causou risco à segurança das pessoas, há um risco à saúde e à integridade física e psíquica das pessoas. Então é um fato do produto. Vício do produto era eu comprar
um produto, comprei o liquidificador e o liquidificador ele não está funcionando. Funciona uma vez, na segunda vez ele não vai funcionar mais. Então isso eu chamo de vício do produto, né? No vício do produto há um problema na qualidade do produto, né? Há um problema na adequação. Então esta é a principal diferença. Mas vamos para o que nós estamos falando aqui. Quando é caso de fato do produto, o artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, ele aponta uma responsabilidade solidária. Então ele fala lá que 4 pessoas, elas podem responder de forma solidária. Então fala que é eu gosto de chamar que é o FACIP, não é FACEP. Eu chamo de FACIP. Quer ver só? Fabricante, C de construtor, I de importador e o P aqui de produtor, né? FACIP, fabricante, construtor, importador e o produtor, tá? Então são essas pessoas, e estas pessoas aqui, elas têm responsabilidade solidária. Tá? A responsabilidade solidária, como eu disse para vocês, eu acabei de dizer, é uma responsabilidade que concede ao autor da demanda escolher quem delas irá participar do polo passivo. Então, quando eu movo esse tipo de ação, o que vai acontecer? Eu vou escolher contra quem deles eu vou demandar. O artigo 12 ele fala assim: o fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Vocês estão vendo aqui que não fala em responsabilidade solidária, fala em responsabilidade objetiva, mas só que eu combino esse artigo 12 com o parágrafo único do artigo 7º do CDC, que diz assim: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então, nos termos do artigo 12 caput, combinado com o artigo 7º, parágrafo único do CDC, nós dizemos que a responsabilidade é solidária. Então, quando eu movo, na verdade, essa demanda coletiva, eu vou mover essa demanda coletiva contra os 4, contra 3, contra 1. Posso mover contra quem quiser, né? Então, o que é que vai acontecer aqui assim? Qualquer deles eu vou poder incluir aqui na demanda, qualquer um deles, tá? E a mesma coisa é quando eu chamo também eu movo uma ação civil pública relacionada ao meio ambiente. Vamos imaginar uma ação civil pública ambiental. Nós temos 7 degradadores do meio ambiente. 7. Eu posso escolher um só e mover a ação civil pública contra esta única pessoa, porque também a responsabilidade lá no meio ambiente no direito ambiental é uma responsabilidade solidária. São 7 degradadores do meio ambiente. Se eu quiser colocar 2, eu coloco. Se eu quiser colocar 5, eu coloco. Se eu quiser colocar só um, que eu estou vendo que é ele que tem um dinheiro mesmo para poder bancar tudo, eu não vou colocar pessoa que não tem dinheiro para poder reparar o meio ambiente, eu não vou colocar pessoa que não tem dinheiro para poder indenizar, eu vou procurar as pessoas que têm dinheiro para poder fazer isso. Então, o que é que acontece normalmente? Acontece normalmente que nós movemos a ação civil pública contra a pessoa que tem mais condição.
Então, como a responsabilidade é solidária, eu posso aí chamar qualquer um deles. Posso chamar aí qualquer um deles, tá? E tem um detalhezinho aqui assim, ó. Quando eu movo, no caso lá, em relacionado à demanda relacionada ao direito do consumidor, quando eu estava falando aqui de fato do produto, né, eu posso mover a ação contra o FACIP, né, fabricante, construtor, importador e produtora. Posso escolher qualquer um dos quatro, que como eu falei para vocês, que a responsabilidade ela é solidária. Eu acabei falando isso para vocês. Mas o que acontece aqui dessa história? Nessa história aqui assim também nós vamos ver lá que a responsabilidade ela é objetiva, tá bom? Isso fique registrado entre vocês. E um detalhezinho, tá? Se esse fabricante, por exemplo, imagine que eu movi uma ação civil pública contra o fabricante, ele não pode fazer a denunciação à lide lá da seguradora, por exemplo. Porque às vezes eles pensam assim, olha, tudo bem, se é para eu pôr a demanda para frente, eu vou pelo menos denunciar a lide, porque muitas vezes eles contratam um seguro, né? Então o que aconteceria? O seguro ficaria responsável por fazer esse pagamento, tá? O Código de Defesa do Consumidor, ele proíbe a denunciação da lide. E fica fácil a gente compreender pelo seguinte aspecto. Quando eu movo a ação contra o fabricante, preste bem atenção, a responsabilidade é objetiva. Lê lá o artigo 12 do CDC, né, independentemente da existência de culpa. Então revela para nós uma responsabilidade objetiva. Então, entre nós, por exemplo, o Ministério Público e o fabricante, há responsabilidade objetiva. Então eu não tenho que estar discutindo aqui culpa, tá? Aí vamos lá. Por que não cabe a denunciação da lide? Antigamente, no CPC antigo, a denunciação da lide falava que era obrigatória. Hoje, se você for para o CPC atual, ele fala que a denunciação à lide ela é admissível. Então veja bem o que eu estou querendo dizer para vocês. Entre nós, Ministério Público e o fabricante, há uma responsabilidade objetiva, tá? Por que eu não posso trazer lá a seguradora? Por que o fabricante não pode trazer a seguradora? Porque veja bem, quando se traz a seguradora para cá, há uma discussão de uma outra causa de pedir. Então, entre o Ministério Público e o fabricante, há uma causa de pedir. Tá certo? Nós estamos discutindo aqui um problema relacionado à montagem, por exemplo. É uma causa de pedir. Entre o fabricante e a seguradora, há uma outra causa de pedir, que é um problema lá no contrato deles. Quem é que vai indenizar o outro? Se cabe indenização ou não. Entre eles, fabricante e seguradora, a responsabilidade é subjetiva. Eles vão discutir aqui culpa, tá? Então não tem nada a ver com a minha causa de pedir, onde eu discuto aqui junto com o fabricante, responsabilidade objetiva. Então, olha, por mais que o CDC fale que não cabe denunciação à lide, e digo, por mais que as pessoas contestem isso, os tribunais eles estão se mantendo firmes, porque as discussões de causas de pedir são diversas. A responsabilidade na ação civil pública é objetiva. A responsabilidade aqui entre fabricante e seguradora é uma responsabilidade subjetiva, é uma outra discussão. Então, STJ, entendimento pacífico, não cabe denunciação à lide nessas demandas de natureza do consumidor, tá? E também, presta atenção, não vai caber nas ações ambientais. Por que o senhor está dizendo isso? Porque existe algum dispositivo em lei ambiental que proíba a denunciação à lide? Não. Mas quando nós estamos tratando aqui de processo coletivo, eu pergunto para vocês já viram na aula passada, qual é o nosso sistema base? Você lembra? Poxa, professor, nosso sistema base é Lei da Ação Civil Pública e o CDC, não é verdade? Então, se eu pegar leis ambientais aqui e mais a lei base,
que é o CDC e a ação civil pública, e eu não vou tudo usar no processo coletivo? Então, obviamente, a gente conclui. No CDC não fala que não cabe denunciação à lide? Então, em demanda ambiental, quando se trata de processo coletivo, não cabe também denunciação à lide. Não vai caber. Estamos bem assim? Então, com essas informações, eu vou concluir este nosso primeiro vídeo. No próximo vídeo, eu vou acrescentar outras informações sobre legitimidade passiva. Estamos bem? Deus seja louvado, meus amigos!